Juízes capítulo 17. Mica e o ídolo da sua casa. Havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldição, e também as disseste em meus ouvidos: eis que esse dinheiro eu tomei. Então disse sua mãe: bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata para a sua mãe. Porém sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele resistiu àquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu a ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos, para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. O levita em casa de Mica. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita. E aquele jovem lhe foi por sacerdote. E esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho levita por sacerdote. Queridos, quero nessa oportunidade, de uma forma bem breve, fazer um pequeno comentário. Esse capítulo 17 e alguns outros capítulos de Juízes, eles estão fora da ordem cronológica, da contagem do tempo. São fatos registrados no livro de Juízes que só mostram a situação do povo de Israel naquela época, naquela geografia, a forma que eles se comportavam, como eles se davam, as superstições e as idolatrias. E quando a Bíblia fala no verso 6 do 17 que naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, é porque ela está mostrando a realidade que acontecia, como os filhos de Israel se davam à idolatria, à adoração aos ídolos, por não terem uma orientação, uma direção de uma liderança, de uma autoridade espiritual, de um rei, e eles faziam o que achavam melhor. E quando eles agiam dessa forma, era pelo costume, pela tradição deles já estar envolvido com os povos daquela região, daquela época, e familiarizado com as superstições daqueles povos. Eles nasciam e cresciam ouvindo isso, vendo, e terminavam fazendo e repetindo os mesmos erros daqueles povos.
coisa que Deus já havia advertido há tanto, que era necessário eles ter exterminado aqueles povos, para que eles não se misturassem e porventura não fossem adorar os deuses daqueles povos. Mas infelizmente eles não conseguiram ser fiel, não conseguiram obedecer ao Senhor em expelir esses povos pagãos, adoradores de ídolos, feiticeiros, supersticiosos, e terminaram convivendo com esses povos. E o resultado é um tempo em Israel em que muitos se davam às superstições e às idolatrias. Então esse capítulo 17, mais alguns que citam fatos parecidos, mostram a situação espiritual de Israel por falta de uma liderança espiritual, por falta de um governo espiritual, de uma direção divina. Porque quanto mais eles pecavam, mais se afastavam de Deus, e mais surdos ficavam para ouvir a voz de Deus, mais cegos ficavam para enxergar a verdade de Deus. Até que Deus, por misericórdia, os despertasse e eles se arrependessem, para que Deus mandasse um livramento ou uma libertação sobre eles. Por isso que às vezes na leitura nós estranhamos como muda de forma repentina às vezes as narrativas, a forma do texto que vem dando em sequência, e daí esse capítulo 17 ele aparece com uma história do nada a ver, aparentemente do nada a ver, mas é a Bíblia que não omite os defeitos, as falhas e os erros dos filhos de Israel ou dos filhos de Deus. Ela não esconde, não mostra só a parte boa, mas mostra a parte falha, fraca do povo, do homem, das pessoas, e ela não esconde, para que sirva de exemplo para nós hoje, sirva de lição para nós hoje. Vigiarmos, ficarmos atentos para permanecermos na linha, fiéis, debaixo da direção divina. Que o Senhor possa nos dar mais entendimento, possa continuar abençoando a todos vocês. Fica aí esse pequeno comentário para ilustrar essa realidade espiritual do povo de Israel. Não é que eles abandonaram Deus de vez, mas eles misturavam. O que se chama de sincretismo é a mistura de religiões. As religiões, eles tanto usavam da idolatria como dos deuses pagãos, como eles também buscavam o próprio Deus Jeová, o Deus de Israel. E eles achavam que tudo isso agradava a Deus. Era uma falta de entendimento, uma falta de orientação, de ensino e de libertação espiritual. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.